Primeiramente, bom dia. Meu nome é Guilherme e o meu professor orientador foi o Márcio Moreira. E o tema do meu trabalho foi o efeito da concordância na emissão de opinião em universitários. Bom, começando pela introdução, eu usei de algumas pesquisas e alguns estudos para basear o trabalho e eu escolhi alguns conceitos de Skinner, né, como o comportamento verbal, que ele diz que esse comportamento age diretamente sobre o ambiente e sofre as consequências dessa mudança, né, que essa consequência pode ser reforçadora ou punitiva, vai depender do que está sendo proposto, né, qual o intuito desse comportamento. Também reforçamento diferencial, que ele comenta que são respostas exigidas a partir do estabelecimento das contingências como estímulos discriminativos. Nisso ele escolhe o que ele quer que seja continuado, que seja reforçado, e o que ele quer que não seja mais. E também de conceitos básicos de Skinner, né, de reforço e extinção. Para essa pesquisa também eu usei o estudo de Greenspan, 1955, né, que é o efeito de reforço de dois sons falados na frequência de duas respostas. Nesse estudo, Greenspan queria ver o quão sensível era o comportamento de universitários com comportamentos sem importância, né? Por isso ele usou o efeito de e de para reforçar palavras no plural. Nisso, esses estudantes foram divididos em 5 grupos, e a partir disso, quando um grupo falava no plural, em um grupo ele falava e no outro Seguindo o objetivo. O objetivo do meu trabalho foi investigar a frequência da emissão de opiniões de universitários quando expostos a sons e expressões de concordância emitidos pelo pesquisador. E para o método, na minha pesquisa participaram 5 estudantes universitários, 5 homens, de idade entre 19 e 23 anos. Eles foram convocados pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. Local, como foi realizado de forma virtual, foi no próprio ambiente do Google Meet, né? E o estímulo foi a atenção na forma de concordar com as opiniões ditas pelos universitários quando os participantes apresentaram seu ponto de vista ou opinião. O delineamento utilizado foi o delineamento experimental de sujeito como seu próprio controle, que foi o sujeito único, e é o ABA, que é linha de base, intervenção e retorno à linha de base. Os instrumentos foram 2 computadores, um para o pesquisador e um para o participante. A plataforma do Google Meet, uma planilha para registro de dados e 6 vídeos sobre temas cotidianos. Os 6 vídeos apresentados foram coronavírus, como a Europa tenta frear uma segunda onda, e mulher agredida por PM no Amapá. Esses foram 2 vídeos da linha de base. Na intervenção foi usado os vídeos Santos e Robinho anunciam suspensão do contrato após condenação por violência sexual, e Pantanal, vídeo de tratorista dá indícios de queimadas criminosas. Por fim, o retorno à linha de base, os vídeos foram: homem é preso por matar uma cachorra com um tiro no Rio Grande do Sul. E por último, o jovem filma assédio de motorista de aplicativo no Rio Grande do Sul. A variável dependente foi a frequência da verbalização da opinião, né, o ponto de vista do participante. E a variável independente foi a vocalização do investigador com o uso de palavras que remetem a uma concordância. Né? É isso, exato, exatamente, correto, você está correto, quando o participante expôs sua opinião. O procedimento. No primeiro momento foi enviado o termo de consentimento livre esclarecido para o participante, para ele ler, assinar e entregar de volta. Depois foi disponibilizado o link do Google Meet para a gente fazer a pesquisa, né, para ele entrar. Depois foi pedido também autorização para gravar toda a sessão, para depois para transcrever os dados e logo em seguida apagar. Foi pedido que os participantes mantivessem a câmera aberta e o microfone também. E por fim foi passada uma instrução antes do começo do experimento. A instrução eu vou apresentar a seguir.
que é participante. Obrigado pela sua participação. Esse estudo é sobre opinião e sua tarefa é expor os pontos que você conseguiu visualizar. Após a apresentação dos vídeos, você terá 5 minutos para falar sobre cada um. Procure manter sua atenção em direção a mim. A duração total do experimento será de 30 minutos. O procedimento foi... A linha de base foram 2 vídeos, né? E nisso, cada vídeo a pessoa falava durante 5 minutos sobre o que ela quisesse sobre o vídeo. Só que nessa linha de base o pesquisador manteve a expressão neutra e permaneceu em silêncio durante os 2 vídeos. Na intervenção, também com 2 vídeos e 5 minutos para cada assunto. Cada vez que o participante apresentava seu ponto de vista ou opinião, começando com eu acho ou eu acredito, o pesquisador vocalizava palavras e expressões que remetessem a uma concordância, né? Como eu disse anteriormente, né? Que é isso, exatamente, exato, correto, você está correto. E o retorno na linha de base, aí, nos mesmos moldes da primeira fase, 2 vídeos também e 5 minutos para cada assunto. E o pesquisador manteve a expressão neutra e permaneceu em silêncio durante os 2 vídeos. Resultados. Bom, a figura mostra o desempenho dos participantes durante todo o experimento. O participante 1, durante os 2 vídeos, né, emitiu 3 e 4 opiniões. Na fase da intervenção foi 8 para os 2 vídeos e no retorno à linha de base foi 5 e 6 para os 2 vídeos finais. Seguindo a mesma linha, para a primeira linha de base foi 4 e 5, depois foi 10 e 7 e por fim foi 8 e 4. Para o participante 3 foi 3 e 5, a intervenção foi 9 e 8 e no retorno à linha de base 7 e 7. O participante 4 foi 2 e 4, a intervenção foi 8 e 7 e o retorno à linha de base foi 5 e 4. Por fim, o participante 5, a linha de base ele emitiu uma opinião e 2 opiniões nos 2 vídeos, depois na intervenção foi 5 e 4 e por fim, no retorno à linha de base foi 2 e 3. Aqui com os dados somados dos 2 vídeos, né, num grupo só, que foi linha de base, eu fiz as somas, e a partir disso percebe-se que eles seguiram uma ordem, né? Teve um conjunto, embora a quantidade de opiniões foi diferente, eles seguiram uma ordem de que linha de base foi poucas opiniões, intervenção foi muitas, e em linha de base, e o retorno à linha de base foi uma média, né? Aumentou, não foi como a primeira linha de base, mas teve um aumento. Depois eu fiz algumas perguntas sobre a pesquisa em si, né? E a primeira pergunta foi: qual você acha que era o intuito da pesquisa? O participante 1 falou: eu não tenho certeza, mas durante a realização eu estava achando que era só sobre a nossa opinião. Só que em alguns momentos você concordava com as minhas falas. Eu acho que isso tem ligação com a pesquisa. O participante 2: eu acho que é para tentar identificar as opiniões de universitários e como nos comportamentos com os temas sensíveis. Também acho que pode ser sobre verificar mentiras ou algo do gênero. Participante 3: não sei, talvez verificar se a opinião dos universitários segue um padrão. O 4: eu acho que com esses temas polêmicos você estava tentando achar alguma resposta muito absurda para poder me cancelar. Brincadeiras à parte, eu acho que era para verificar se minha opinião condiz com a da maioria. Participante 5: no começo eu achava que era apenas para falar sobre os vídeos, querendo saber minha opinião sobre temas polêmicos, mas depois eu percebi que em alguns vídeos você acenava com a cabeça e concordava comigo. Acho que em alguns momentos você estava tentando me induzir ou forçando a falar algo. Só não sei se era para me fazer falar algo bom ou ruim. A segunda pergunta feita foi se você notou alguma coisa diferente durante a apresentação dos vídeos. Participante 1: não percebi nada durante os vídeos, além do fato de você concordar às vezes comigo. Participante 2: percebi que em determinados temas você interagia comigo, como se estivesse percebendo uma mentira ou algo errado. Participante 3: posso estar errado, mas eu percebi que em alguns vídeos você ficou sem expressar nada e em alguns vídeos você interagia mais e concordava com as minhas opiniões. Participante 4: eu percebi que em alguns momentos você passou a interagir comigo e acho que isso me incentivou a falar um pouco mais sobre o tema. Sinto que isso ocorreu em opiniões mais radicais minhas. Por fim, o participante 5 falou: eu acho que foi baseado em alguma coisa que eu falava, pois na metade do experimento eu percebi que você agia de forma diferente. Na fase final eu vi que você voltou a ficar calado, então eu não sei se foi algo nessa linha ou completamente diferente.
partindo para a discussão, peguei as considerações do todo o trabalho, né? E a concordância demonstrou efeitos positivos, né, na intervenção e também no retorno à linha de base. Como mostrei nos gráficos, teve um aumento do número de opiniões por parte dos participantes. E na etapa de linha de base foi a que menos teve respostas, pelo fato de ser o primeiro contato com o experimento, como estavam conhecendo como ia ocorrer o trabalho em si, teve um número menor. E o P3, participante 3, foi o que falou mais, enquanto o P5 foi o que falou menos. Isso talvez causado pelo tema dos vídeos em si. As limitações, ocorreu falhas durante a chamada, que foram causadas por oscilação da qualidade da internet. Ocorreu também, em muitos momentos, os participantes pararam de olhar para o pesquisador. Isso dificultou eles perceberem quando eu estava concordando com eles, né? Fora a parte verbal. Outra limitação foi o conhecimento raso, que foi principalmente do quinto participante, que muitos dos temas ele não sabia muito bem, não tinha muito bem uma opinião formada, por isso ele diminuiu bastante o número de opiniões. E também a limitação que ocorreu na linha de base foi que eles não conseguiram associar a instrução com a pesquisa no primeiro momento, né? A partir do segundo vídeo em si, eles entenderam como que eles deveriam agir e por isso teve um aumento das opiniões. Nas pesquisas futuras, uma dica seria de realizar presencialmente, que eu acho que não teria problema de internet, né, porque ia ser presencial e também teria um maior contato. O participante não teria não teria dificuldade em olhar para o pesquisador. Enfim, caso ocorrendo online, seria antes de começar a sessão em si, realizar previamente uma análise do ambiente e da rede para verificar possíveis problemas. Isso por parte do pesquisador e do participante também. Enfim, outra dica seria de escolher vídeos baseados pelo interesse dos grupos, para verificar se há um aumento da opinião por um tema que os participantes têm uma maior proximidade, que seria, por exemplo, opiniões diferentes sobre racismo entre brancos e negros, também de machismo entre mulheres e homens. E é isso. Obrigado.